Boa noite, Karina. Boa noite, Diego. Boa noite, Késia. Vamos lá? Vamos dar o pontapé inicial aí. Gestão financeira. Professor Santos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Maria das Graças. Bom, vamos lá? Vamos ver um pouquinho do ciclo orçamentário, ok? O ciclo orçamentário é um período muito maior, iniciando com o processo de elaboração do orçamento, passando pela execução e encerramento com o controle. E é o período compreendido entre o início da elaboração orçamentária e o encerramento de determinado exercício financeiro. Ou seja, compreende desde o início do planejamento até a prestação de contas. Porque dentro do período ciclo financeiro, deverão ser transcorridos 4 fases distintas. Essas 4 fases distintas terão que ser observadas para que você não caia em armadilha, ok? Então, vamos observar quais são esses 4 ciclos orçamentários quando você vai imediatamente elaborar algum tipo de planejamento, tá? Então, a elaboração consiste na fase do planejamento propriamente dito, compreende a fixação de diretrizes e metas concretas para o período a ser considerado, bem como o cálculo do montante de recursos humanos, ok? Então, você vai fazer toda essa elaboração, calculando todas as possibilidades aí de você ter as diretrizes bem estruturadas, para não ser pego em armadilha, e os materiais e financeiros necessários para materialização das diretrizes e metas, culminando com a entrega da proposta,
tá certo? Então, é necessário que você tenha esse controle. A partir da hora que você tem esse controle, tudo fica mais fácil de você trabalhar no seu planejamento, ok? Letra B, estudo e aprovação. Você vai fazer um estudo do local, então esta fase deverá ser desenvolvida sobre os auspícios do legislativo, que deverá discutir por meio de comissões especialmente criadas para esse objetivo, os temas na propostas abordados, com o objetivo de aprová-los e encaminhar novamente para quem? Para quem fez o planejamento, quem elaborou as diretrizes e se a partir da hora que foi aprovado, esse orçamento começa a entrar em vigor, começa a ser trabalhado e disposto para todos fazerem o quê? Entrar em execução. Aprovado, ele começa a entrar em execução. Execução. Período no qual a proposta já convertida deverá ser posta em prática, com a finalidade de concretizar todos os objetivos estabelecidos. Você fez o seu planejamento, a partir da hora que você fez a elaboração das diretrizes, tudo direitinho, você começou a ver a materialização desses objetivos, tá? E aí começa a colocar o quê? Foi aprovado? Aprovou essas diretrizes, todos os tópicos importantes do planejamento, aí você vai pôr em execução. Pois em execução, imediatamente você vai ter que ter alguém para avaliar se consiste na verificação do que? Da implementação do orçamento, ou seja, constatação da real materialização do que se havia planejado e aprovado. A avaliação não deve ser estática, ou melhor dizendo, parada, mas sim ativa, tendo em vista que se constitui em papel importante no processo de realização do orçamento. Então, você pôs em execução, você vai avaliar se tudo está funcionando. É essa a realidade que ele está querendo ver. Você vai pôr em prática, a partir da hora que você elaborou, foi feita a aprovação, e a partir da hora que começou a botar em execução, você vai ter que estar observando se tudo está funcionando. E imediatamente você não poderá, de hipótese alguma, ver uma avaliação estática, parada, onde não está sendo mexido. Vamos dizer assim, você começa a fazer uma ponte, de repente nessa ponte para de fazer a construção, porque houve falta de algum tipo de material. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Ele tem que estar funcionando a todo vapor, tem que estar ativo para que não haja prejuízo no orçamento, porque quanto mais você atrasar na execução da obra, ou na execução de qualquer atividade que você planejou para poder ser feito, ele começa a ficar um pouquinho mais caro, dependendo do material, dependendo do que está sendo cobrado. Então, ficando mais caro, imediatamente se torna inviável esse tipo de planejamento. Então, não pode ter parada, não pode ter, em hipótese alguma, uma interrupção por falta de material. Eu não sei se vocês estão observando aí, o pessoal viu que agora, que está no auge agora funcionando, é a bike, né? Então, por causa do transporte público, o pessoal com medo da Covid, que pode voltar, uma segunda onda que já está acontecendo na Europa, está explodindo também nos Estados Unidos. Então, o pessoal está com medo da aproximação com as pessoas. E esse medo está fazendo com que as pessoas comecem a investir em quê? Em bicicleta. Não é isso? Então, as oficinas de bicicletas estão investindo em comprar até bikes diferentes para poder vender para os seus clientes. Só que está tendo um pequeno problema. Na hora que há uma quebra, na hora que quebra a bicicleta, ou que tem alguma parte da bicicleta que não está funcionando, o cliente traz a bicicleta para ser arrumada. E qual é o problema para arrumar? Não está tendo peça para reposição. A empresa das bikes não estavam preparadas para essa explosão. Então, o pessoal está optando em andar de bicicleta, ir para o seu trabalho com a bicicleta,
Só que porque foi feito várias propagandas, né, de ciclovias. E isso daí motivou muitas pessoas a usarem as bicicletas. Então, existia uma preocupação exatamente para esse plano. Só que está tendo um problema. O pessoal está investindo na bicicleta e não está tendo retorno. Por que não está tendo retorno? Porque está faltando peças. Não está tendo peças para a reposição das bikes. Não tendo peça para reposição, as pessoas começam a fazer o quê? A partir novamente para o transporte público, onde o pessoal não está querendo muito curtir. Por quê? Por causa da coronavírus. É isso? Então, são coisas assim que, na hora do seu planejamento, tem que estar tudo sendo observado, para que você não seja pego de surpresa, ok? Então, princípios orçamentários. Professor? Para que o orçamento seja elaborado, deverá ser uma série de regras que são chamados de princípios orçamentários básicos, dentre os quais destacamos alguns que refletem com fidedignidade os que são usados comumente nos processos orçamentários. Olha, quando você vai fazer o orçamento, você vai fazer uma lista de todos os tipos de peças, materiais que você vai usar no meio do seu planejamento. E nesse planejamento, no orçamento, tem que ter todas as peças possíveis que irão ser necessárias você estar usando. A partir da hora que você tem essas peças que você vai estar usando, fica tudo mais fácil de você trabalhar. Agora, aí é a hora que cai no problema. Se você investiu, teve orçamento, tem todas as peças? Tem. Só que, de repente, a explosão de quantidade de clientes comprando material não foi, você não teve condições de colocar o quê? No estoque. Você não teve condições de abastecer o estoque e imediatamente você ficou sem algumas peças, ao qual você já tinha feito o orçamento e já tinha sido até aprovado. A hora que essa peça começa a faltar, você entra em desequilíbrio. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, o princípio da legalidade estabelece que caiba ao poder fazer ou deixar de fazer somente aquilo que estiver expresso em lei. E no artigo 165 do Código Federal de 88 está a obrigação de elaboração do orçamentário. Então, você tem que fazer a elaboração desse orçamento, você tem que ter um projeto todo pronto. O que está acontecendo com as vacinas da Covid? Né? Vamos falar da vacina, que já está sendo uma coisa assim mais comum, que vocês já estão todo mundo antenado aí. Na vacinação, o governo está tendo dificuldade de fazer o quê? A aprovação da Anvisa para liberar o quê? O uso, né, ou o teste da vacina para poder liberar a vacina para a população. Só que acontece o seguinte, uma vez que eles têm problemas, tipo, sabe que alguma pessoa morreu fazendo esses testes, ele já breca totalmente a evolução da elaboração da vacina. Então, imediatamente o governo começou a bloquear, imediatamente a vacina não tem evolução, ela não começa a evoluir, ela fica estática. Como nós já falamos lá, ela tem que estar ativa. Se ela ficou estática, imediatamente a preocupação começa a aumentar, porque vai atrasar lá na frente. É assim o orçamento. Se você tem um orçamento e esse orçamento está tudo certinho para poder dar certo, não ter problema no percurso, imediatamente vem aquela explosão de pessoas. Ah, eu quero. Quando a pessoa, aquela explosão, e todos querendo praticamente quase que a mesma peça, imediatamente você não tendo no estoque, você fica estático, você fica parado. E você ficando parado, você não consegue acompanhar a evolução da dinâmica, que é o crescimento da procura do material. Aí acontece o seguinte, você cai na ciranda financeira. Qual que seria essa ciranda? Ora, aumentou a procura e diminuiu a oferta, o que acontece com o produto? Aumenta o preço. Aumentou o preço, imediatamente você fica sem como conseguir controlar essa situação. Então, o princípio da unidade ou totalidade, o orçamento deve ser
uno, ou seja, deve existir apenas um só orçamento para o exercício financeiro. Desta forma, procura-se eliminar a existência de múltiplos orçamentos. Então, o que está acontecendo aqui? Em São Paulo, o pessoal está centralizando o seu orçamento numa única vacina, que é a Coronavac, né, que é a vacina chinesa. Aí tem a vacina da Rússia. Aí tem a vacina que vem de outros países também. Então, você não pode desmembrar o orçamento para vários pontos, porque não tem condições de você trabalhar com vários orçamentos. Então, fica bem claro, o princípio da unidade ou totalidade do orçamento é único. O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um só orçamento para um exercício financeiro, ok? Dessa forma, procura-se eliminar a existência de múltiplos orçamentos aí. Imediatamente você acaba perdendo o quê? O controle. Você não pode perder o controle de jeito nenhum. Então, o princípio da universalidade. A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição poderá deixar de elaborar o orçamento, bem como poderá deixar de fora suas receitas e despesas. Olha, o que você faz? Você quer montar o seu empreendimento. A partir da hora que você quer montar o seu empreendimento, é necessário que você trace uma diretriz. É isso? Qual que é a sua diretriz? Seu objetivo. O que você quer, aonde você quer chegar, montando o seu empreendimento. Então, você vai elaborar o seu orçamento, todos os materiais necessários que você tem que comprar, para poder fazer com que o seu orçamento se torne o quê? Verdadeiro, eficaz. Ele se torne um orçamento onde você tem um objetivo a ser atingido. Então, você vai calcular todas as receitas, todas as despesas, para você conseguir desenvolver o seu objetivo e fazer com que a empresa comece a se tornar de uma maneira sólida e se tornando visível para você conseguir atingir seu objetivo, ok? Então, uma vez que você fez isso, ele vai ter que ter o quê? A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas. Então, você tem que calcular tudo. O que você vai ganhar e o que você vai gastar. Ou seja, nenhuma instituição poderá deixar de elaborar orçamento, bem como poderá deixar de fora suas receitas e despesas. Você não pode deixar de fora, em hipótese alguma, os seus ganhos e as suas despesas. O que você vai gastar no meio de todo esse orçamento que você está montando aí, tá? Então, é necessário que você tenha o controle de tudo, desde a elaboração de todos os passos, né, que você vai despender dentro do seu empreendimento, como também todas as suas caminhadas na evolução da empresa. Professor, Oi. tem um pessoal aguardando para entrar na aula. Ok, Jaqueline, estou indo lá. Boa noite, Leandro. Porra, até que enfim, professor! 20 minutos aqui esperando. Ô, Tiago, desculpa aí, meu querido. Rapaz, Aê, agora vamos. vamos lá? Agora você vai ter que começar tudo de novo. Chegaram aí.
Eu até estranhei que você não veio, rapaz. Eu falei, tem alguma coisa errada. O que aconteceu que o Thiago não veio aí? Pois é, nós estamos lá esperando Vossa Senhoria nos liberar, né? Meu Deus do céu, que é isso, rapaz? Pois é. Mas chegaram, tá bom. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos que chegaram aí. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Pessoal, se vocês verem alguém que está querendo entrar aí, e se alguém mandou logo um alô para vocês, dá um toque aí, avisa que eu entro ali rapidinho. Eu paro tudo aqui para poder dar uma olhadinha lá, tá? Tá, já libero rapidinho. Que às vezes o sinaleiro aqui ele não me avisa aqui que tem alguém querendo entrar. Mas tá bom, tá valendo. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Avisa aí que eu paro tudo aqui e vou lá atender lá, tá bom? Princípio da anualidade ou periodicidade. Então, esse princípio estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação das despesas. Ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício que corresponde ao ano fiscal. Ok? Então, o que vai acontecer aí? Você faz um orçamento, esse orçamento que está sendo feito, ele é elaborado e imediatamente deve ser acompanhado no período de elaboração ou da execução do serviço. Então, se você fez um planejamento, tá? E nesse planejamento você encontrou uma certa Boa noite, Alex. Você encontrou uma certa dificuldade aí nesse orçamento? Então, o que você faz? Você passa a calcular exatamente em cima desse processo aí que você tem na mão. Então, o que seria esse processo? É um processo que você vai ter para poder executar o princípio anuidade. Então, você tem um período de calcular. Lembra que eu falei? Você faz um orçamento e na execução do seu sonho, do seu empreendimento, esse orçamento, ele tem um período para poder ser executado. Se no orçamento, na hora que você fez o cálculo, no seu planejamento, olha, eu fiz um planejamento que ele tem que ser executado e completado durante 6 meses. E, de repente, passam 8 meses, 10 meses, e não ainda, o orçamento começa a ficar comprometido. Como que ele fica comprometido? Porque os materiais, há uma evolução nos preços do produto que você está fazendo, fez o orçamento de comprar. E, de repente, quando você vai comprar determinados produtos lá no mercado, e esse mercado teve um aumento da matéria-prima, você corre o risco de ter o seu orçamento comprometido. Aí é a hora que o governo tem sempre aquele problema, né? Quando ele faz um orçamento da construção de uma determinada obra, uma determinada ponte, metrô e assim vai, ele tem o problema do quê? Ele calcula um período e nesse período ele extrapola. Então era para fazer em 8 meses, ele fica 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio encarece o quê? A matéria-prima. Encarecendo a matéria-prima, dificulta na execução do quê? Das atividades, do período e imediatamente do orçamento, fazendo com que você tenha que recalcular novamente o orçamento que está sendo feito junto com a empresa. Então, são empreendimentos orçamentários que você tem que imediatamente refazer novamente a conta. Na hora que você vai refazer novamente a conta, o valor que você ia gastar, vamos supor, você ia gastar 50 mil para poder montar todo o seu empreendimento, já não é mais 50 mil, já passa a ser 80 mil, 100 mil. Por quê? Porque houve um encarecimento da matéria-prima. E esse encarecimento da matéria-prima compromete também o quê? A execução do
o objetivo do seu sonho, é isso que você queria realizar. Professor, ainda tem gente querendo entrar aí. Gente, Tem. ô Cleito, estou dando um alô aqui, eu tô por aqui na área, só até agora quem apareceu foi uma pessoa só. Vamos ver, será que vai aparecer mais? Bom, vamos lá. Eu esperei aqui, mas não apareceu mais ninguém. Então, qualquer coisa, você me dá um alô aí, Cleito. Então, o que vai acontecer aí? Nesse orçamento, a partir da hora que ele compromete o seu orçamento, faz com que você fique encarecido, encareça novamente o orçamento. Então, tenha que refazer novamente as contas. Você corre o risco de que, se você tem uma empresa que está terceirizada, que está trabalhando junto com você para tornar o seu sonho realidade, se você viu que seu orçamento se comprometeu, você não vai conseguir realizar o quê? O seu sonho, por quê? Você vai ter que ter um novo cálculo. Nesse novo cálculo vai faltar dinheiro. Faltou dinheiro para investimento, você não vai conseguir executar de uma maneira correta. Aí é a hora que o governo pede para que você execute de uma maneira bem prática, uma coisa pequena, e de repente depois você vai fazendo o famoso puxadinho. Você vai aumentando, de acordo com o quê? Com o valor ou o capital que você consiga pegar no meio do percurso, aumentando assim seu empreendimento. E é dessa maneira que o empreendedor cresce. Dessa maneira, ele faz um empreendimento pequeno, depois ele vai comprando um terreno aqui, aumenta uma obra ali, faz um estacionamento, faz uma lojinha de estoque, aí sim ele vai fazendo aumento devagarinho, com calma, para não ficar desesperado querendo fazer tudo de uma vez e de repente o orçamento estoura e você não consegue completar de uma vez o sonho que você estava querendo, ok? Então, princípio de exclusividade, previsto no inciso 8 do artigo 165 do Código Federal de 88, esse princípio estabelece que no orçamento deve-se conter apenas matéria orçamentária, não incluindo em seu projeto de lei assuntos estranhos, ou seja, não deverá fazer parte do orçamento matérias estranhas à previsão de receitas e fixação de despesas. Olha, isso é importante você avaliar. Você está fazendo um orçamento para fazer um gasto e um investimento em o quê? Em uma bicicleta. E, de repente, você começa a comprar peças para carro ou para moto. Alguém aqui está trabalhando com moto? Não, ninguém está trabalhando com moto. Então, por que você está comprando, colocando no orçamento peças que não vão ser usadas, que não são o objetivo do orçamento aqui, o objetivo de todo o empreendimento que nós estamos montando? Então, é importante você ficar atento a matérias estranhas, a previsão da receita de fixação de despesas. Se você está tendo um gasto com matérias que não, material que não é o objetivo, imediatamente, não sendo objetivo do orçamento, tira quem é que está fazendo essas compras. Quem está fazendo uma compra porque eu não estou pedindo. Então, o que eu estou pedindo agora? Peças para bicicleta. É a bicicleta que está sendo o objetivo agora, no momento em que foi colocado no orçamento. Se está sendo comprado material para moto ou para carro, eu não tenho esse objetivo. Quem desviou o pensamento, quem desviou o foco para matérias estranhas? Então, faça novamente o acompanhamento, veja quem é que está fazendo a compra de materiais estranhos e imediatamente bloqueia. Não deixa entrar nenhuma matéria ou nenhum material que foge ao objetivo e que foge ao orçamento já calculado. Porque o que vai acontecer? Diminui a receita. Diminuindo a receita, você vai ter despesas a mais. Tendo despesas que fogem ao controle, imediatamente você vai ter o quê? Uma parada na hora de executar o objetivo, que já foi orçamentado. Por quê? Porque foi comprado
matérias ou material que não era dentro do objetivo do orçamento, ok? Então, é importante você ficar atento a isso, para não levar esse susto e falar, puxa, gente, o que está acontecendo aí? Não estou entendendo. Boa noite, Pascoal. Não estou entendendo o que está acontecendo. Por que o material não está conseguindo, não estou conseguindo fazer um gasto, acompanhar, fazer o material chegar no objetivo que é nada mais, nada menos o princípio de exclusividade. O olhar número 1 é somente esse. Então, não dá para você ficar imediatamente perdendo o foco e levando prejuízo no decorrer do percurso, ok? Então, tudo isso daí, a Receita vai te acompanhar, porque a partir da hora que você perde o controle, a Receita vai perguntar para você aonde está o seu problema, o princípio da especificação. Então, está previsto no artigo 5 da Lei 4.320 de 64, também chamado princípio da especialização, ou seja, da discriminação visa vedar as autorizações globais, isto é, as receitas e as despesas devem ser expostas pormenorizadamente. Então, o que vai acontecer aí? O objetivo do orçamento, ele não pode, em hipótese alguma, ser perdido, ok? Então, se você tem uma pessoa que toma conta desse foco, da atividade que você está sendo executada no orçamento, essa pessoa tem que te dar todas as informações possíveis do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Então, o princípio da especificação é você ter um especialista, uma pessoa especializada naquilo, naquele foco, e que ela tome conta, acompanhe. Se você não tem uma pessoa assim, então você mesmo terá que fazer isso. Professor, tem gente tentando entrar na aula. Opa, vamos lá ver então. Opa, tem sim. Boa noite, Kelly. Vamos lá. Então, você vai contratar esse especialista para acompanhar a sua atividade, para acompanhar tudo que você está fazendo e deixar o orçamento afinado. Tem que ter uma afinação do orçamento para que você não entre em prejuízo. Nada de objetos, materiais estranhos na hora de fazer no orçamento, que foge ao foco do objetivo. Tá certo? Por isso que há o planejamento. O planejamento é exatamente para isso, para não deixar você fugir do foco. Então, o princípio da publicidade, você vai entrar nisso também. O que vocês mais veem quando uma pessoa está fazendo empreendimento é que sempre tem o quê? Uma publicidade, né? Alguém sempre está querendo ganhar um merchan em cima de tudo isso que está acontecendo. Então, segue o previsto no artigo 37 do Código Federal de 88, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado através dos veículos oficiais de comunicação, divulgação para conhecimento e para eficácia de sua validade enquanto ato oficial de autorização, de arrecadação de receitas e a execução de despesas. O que você está querendo, o que nós vamos enxergar aqui? Não sei se vocês, às vezes, passam na frente de algumas construções, algumas obras que estão sendo feitas, tá? Sempre tem uma propaganda informando, obra sendo financiada por fulano de tal. Significa o quê? Existe um engenheiro, existe uma fiscalização, existe todo o seu aparato orçamentário acompanhado de quem? De uma instituição financeira que está acompanhando todo o seu empreendimento. Essa divulgação, ela transmite uma certa segurança para quem está fazendo o empreendimento
E essa segurança faz com que você também fique de uma maneira confortável, porque você está vendo que existe alguém acompanhando o seu orçamento para que não haja o quê? Desvio de material ou compra de materiais estranhos, que foge ao orçamento e encareça lá na frente, né, a execução das obras que estão sendo feitas. Tá? Então, tem o nome de engenheiro, tem o nome de quem da instituição financeira que está acompanhando. Imediatamente, se você for, algum fiscal for lá verificar se está tudo certo, você tem como você controlar isso daí. Vocês querem ver como é que o negócio fica meio complicado? Olha, o que está sendo observado agora aí? A empresa, ela é observada em todos esses detalhes, tá? Aí, a pessoa constrói uma casa, nessa casa que ela constrói, ela tem uma terra plana. E o imposto é cobrado em cima dessa terra plana. Só que a pessoa começa a fazer um puxadinho para cima. Eu não sei se vocês... Quem nunca observou isso, começa a observar. Quando ele faz um puxadinho para cima, ele fez mais um andar em cima da própria casa dele, sem observar se a estrutura de baixo vai aguentar esse puxadinho de cima. E para piorar, tem pessoas que ainda continuam fazendo puxadinho, vai 3 andares. Só que agora, segundo as informações que eu estou tendo no ar, né? O pessoal está falando assim que as pessoas estão vendendo dessa maneira. Eles estão vendendo aquele andar, arrumam uma escada para a pessoa sair e entrar por um espaço ali, dentro desse puxadinho, e faz mais um andar de cima e vende esse andar de cima. Então, ele vende o segundo andar, ele vende o terceiro andar, e, de repente, são 3 casas em uma só. Só que a pessoa está pagando um imposto, que é da casa de baixo. A prefeitura não foi informada que houve um andar de cima, um andar segundo, um andar 3. Quando bate um temporal meio ruim aí, ou uma tremidinha na terra, se a casa não tiver uma boa estrutura, o que vai acontecer? Desaba tudo. Quem tiver do lado vai levar prejuízo também. Por quê? Porque vai cair tudo por terra. Então, esses puxadinhos, a prefeitura está começando a ficar de olho. Por quê? Porque a prefeitura não está sendo informada. Casa tal, eles não estão batendo foto, não estão vindo fiscalizar, ver como é que a pessoa está fazendo esse puxadinho, e nem está sabendo que está sendo vendido. Andar de cima, andar 3, andar 2, eles não estão sabendo que está sendo vendido. Só que a pessoa está pagando um imposto só. Ele faz um puxadinho do encanamento da água, faz um puxadinho da luz para as 3 casas, e imediatamente o pessoal paga uma única conta de luz, uma única conta de água. Só que são 3 casas ali. Ué, então se pode fazer isso, como é que faz com os prédios então? Se a casa pode fazer isso, uma puxadinha de luz, puxadinha de água, puxadinha, e aí vai até o gás, vai puxar para tudo quanto é lado também, então você imediatamente vai ter comprometido também os prédios. Olha, se o cara faz um prédio com 20 andares, 19 andares, esses 19 andares vai cobrar uma única luz para todo mundo, uma única luz, uma água para todo mundo? Não vai. Então, vocês estão percebendo aonde que está o prejuízo aí? A prefeitura está vendo que está perdendo dinheiro com esses puxadinhos para cima, porque ela conta só o plano. Se você for olhar, ele olha o plano, a planta. Então, dali para cima, o que subir, a prefeitura não está sabendo. Então, vocês estão percebendo como é que a dinâmica, como é que funciona do orçamento aí? Então, se você tiver um engenheiro acompanhando, se você tem uma instituição financeira acompanhando, instituição financeira acompanhando, tem o quê? Uma fiscalização, está tendo um aparato de muita gente acompanhando a evolução do crescimento do orçamento, tá? Do planejamento, do foco, do projeto. A partir da hora que o pessoal começa a fazer esse puxadinho em casa, não existe projeto, não existe planejamento, não existe orçamento nenhum. Eles estão fazendo devagarinho, vai levantando uma parede, levanta outra parede, depois ele faz uma laje, fecha a casa com janela e porta e acabou. E está vendendo. Mas não tem aprovação de engenheiro, não tem aprovação orçamentária, não tem aprovação nenhuma de nenhuma instituição financeira, porque ele está fazendo aos poucos e crescendo aí dessa maneira. E vendendo na parte de cima, hein? E vai ligando também, puxando a ligação da água, a ligação da luz,
E se tiver gás ligado, ele vai puxar encanamento para o gás lá para cima também. Ele faz os caras virem fazer esse puxadinho para o gás. Então, isso a prefeitura não está cobrando. Por que não está cobrando? Porque não foi informada. Agora, a partir da hora que você faz um planejamento, um projeto, e todo esse projeto foi aprovado em cima da lei, não tem como alguém falar que você vai ter prejuízo no seu orçamento, e a partir da hora que você faz a divulgação, né, com aquela plaquinha, esse empreendimento está sendo financiado pela instituição financeira tal. Então, não vai ter, acompanhado pelo engenheiro tal, não vai ter ninguém que te derruba. Por quê? Porque você está amparado por todos os tópicos e de equilíbrio. Então, o princípio de equilíbrio esta é a regra de outra lei, da lei de responsabilidade fiscal. Está previsto no artigo 4 da Lei Complementar 101 de 2000. Esse equilíbrio orçamentário estabelece de forma extremamente simplificada que as despesas fixadas não devem ultrapassar as receitas previstas para o exercício financeiro. Tá ok? Então, por isso que eu falei para vocês, o princípio do planejamento, quando você faz o seu planejamento, você amarra todo o seu projeto, todo o seu orçamento em cima de todos os materiais que você vai gastar e o tempo que você vai levar para realizar o seu empreendimento. Então, o princípio de equilíbrio está exatamente isso. Não devem ultrapassar as receitas previstas para o exercício financeiro. Por quê? Porque a partir da hora que você, não deixando ultrapassar, você consegue acompanhar o seu orçamento financeiro e não entra no vermelho em hipótese alguma, porque a partir da hora que você entra no vermelho, você corre o risco de não conseguir pagar quem? Quem está executando o serviço, as atividades. E a partir da hora que você não consegue pagar, as obras ficam paradas, estáticas, esperando que uma aprovação. O que seria essa aprovação? O pagamento de quem está executando essa atividade ou os objetivos, o orçamento que você fez, em cima do seu orçamento que você fez, ok? Então, essa lei te ampara, ela te ajuda, mas é necessário que você tenha o quê? Todo o seu cálculo planejado, aprovado, elaborado, bonitinho e assinado pelo quem? Pelas normas, tá? Do artigo 4 da Lei Complementar de 101 de 2000, que você conseguiu provar que vai conseguir terminar as suas obras no orçamento planejado direitinho, no período, vamos supor, você calculou 6 meses, durante 6 meses vai terminar isso daí. E o orçamento, você fez o orçamento do material que você vai comprar? Fez. Então, está comprando as peças? Tá. Então, está tudo ok, você vai conseguir acompanhar e entregar tudo isso com calma, com tranquilidade, no seu tempo certo, para poder as obras serem terminadas, executadas no período. Ok? Por isso que é necessário que você faça uma conta com o engenheiro direitinho e o tempo previsto, todo o material que você vai gastar, todo o amparato que você vai ter no período aí. Princípio do orçamento bruto. Aí agora você segue o quê? Prevê o artigo 6 da lei do 4.320 de 64, que exige o registro das receitas e despesas pelo valor bruto e total, sem qualquer dedução. Então, o que você vai fazer aí? Você calcula mais ou menos valor bruto de 100 mil. Eu estou falando por baixo, né, gente? Eu estou pegando um empreendimento pequeno. Agora, se você for pegar um empreendimento maior, é lógico que o cálculo vai ser astronômico. Então, você calcula praticamente aí, vamos supor, você vai gastar 50, 60 mil. Então, você não pode fazer uma conta em cima de 50, 60 mil. Você tem que calcular 100 mil. E se alguma coisa fugir a esse 50, 60 mil que você tinha previsão de gastar, então, imediatamente, você tem que estar calçado, você tem como você conseguir acompanhar essa evolução aí. Então, você não vai ficar no vermelho e nem vai ficar deixando o pessoal sem conseguir trabalhar.
Boa noite, Daiane. Certo? Esse é o objetivo, que você consiga fazer o pessoal trabalhar e sem você ter prejuízo aí no decorrer do percurso, ok? Então, você nunca vai fazer o cálculo em cima do foco. Vamos supor, eu vou gastar uma média de 50 a 60 mil. Nunca ponha no seu projeto ou no seu objetivo orçamentário 60 mil. Calcula 100 mil, que qualquer valor que você venha mais tarde a ter prejuízo na hora na execução. Puxa vida, teve um cálculo aí, vai precisar de mais peça, vai precisar de mais material. Você tem o dinheiro para conseguir. Boa noite, Gleison. Você tem o dinheiro para poder conseguir tocar a obra, tocar o orçamento, sem levar prejuízo aí, tá? Quando você vai entregar a obra aí para o empreendimento. Bom? Então, pessoal, é necessário que vocês façam essa conta e o truque do orçamento está exatamente aí. Nunca coloque o valor limitado do que você vai gastar. Coloque sempre um valor a mais, o valor bruto. Olha, eu calculo mais ou menos 100 mil reais. 100 mil reais, 100 mil reais. Mas você sabe que você tem no cálculo aí para gastar uma média de 50, 60 mil. Ok? Esses 40 mil que ficou aí no ar aí, o que você vai fazer? Coloca como um valor de capital de giros, rotatório. Caso você precise de algum valor para poder alavancar o seu orçamento, alavancar a sua obra e você não entre no prejuízo, você tem um valor de reserva para poder conseguir tocar a obra e não ficar no prejuízo aí. Ok, pessoal? Então, esse valor bruto é exatamente isso, para evitar esse prejuízo no futuro, para você não levar um susto aí no decorrer do percurso. Tá? Receita corrente constitui-se das receitas tributárias e contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes, ok? Então, o que você vai fazer nessa receita corrente? A receita corrente, ela vai criar não sei se você percebeu, ela vai criar um laço, um vínculo com você aí, e vai te amarrar de todas as formas. Então, receitas tributárias, constituído patrimonial, você vai ver, ela vai rever seu patrimônio. Quem mexe com a agricultura vai mexer com a agropecuária. Quem mexe com a indústria, empresa grande, vai mexer com a indústria. Serviços e outras, tanto pequenos como médios, você está vendo que ela vai amarrar de todas as maneiras, proveniente de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado. Então, ele vai destinar todos esses cálculos para que você fique totalmente amparado e não leve prejuízo no percurso, e nem dê prejuízo também para o leãozinho, que você já conhece o leãozinho, ele não gosta de jeito nenhum que você reparta o bolo e imediatamente não deixa um pedacinho do bolo para o leão, tá? Ele falou, cadê o meu pedacinho do bolo? E você falou, meu rapaz, você queria um pedacinho, não importa se o bolo é bonito ou é feio, se está bom, está ruim, ele quer um pedacinho do bolo, ele quer ter uma opinião, ele quer falar se foi ou não bom. Então, você vai ter que ter essa receita corrente em todos os seus percursos aí que você for fazer. Qualquer coisa que você vai fazer dentro do orçamento, teve uma aprovação, assinaram com a caneta ali, você vai ter que provar de onde veio, como é que foi que isso daí saiu, para você não ter prejuízo lá na frente. Ok, pessoal? Vamos para algumas questões aí, para a gente curtir e responder lá no Que Mágico. E parabéns ao pessoal que está entrando no Que Mágico lá, estão respondendo direitinho. Eu estou vendo bastante 10, eu estou gostando de ver. Eu acho que é esse o objetivo. Eu estou fazendo de todas as maneiras que vocês têm bem, consigam tirar boas notas, pelo menos nas atividades das questões, porque aí lá na frente, na hora que eu somar o portal, mais as avaliações que vocês vão fazer no final, todos consigam atingir o seu objetivo, que é
passar de ano e aprovar nessa matéria, para não ter que ficar aí carregando eu nas costas, né? A famosa DP. Ô, professor, eu não fui bem, eu vou ter que carregar você nas costas. Não, não precisa carregar eu nas suas costas, de jeito nenhum. Você tira uma boa nota e você vai embora e não precisa carregar o professor de gestão financeira nas suas costas e você vai... Olha, é horrível você carregar um ADP, porque eu nunca fiquei, tá? Mas é desagradável, porque eu imagino uma pessoa, toda hora ela tem que lembrar que tem uma matéria lá atrás que ela não concluiu. Aí, na hora que ela vai pegar o canudo, alguém vem no ombro da pessoa e fala, opa, peraí, tem uma matéria aí que você não concluiu, você vai ter que voltar e fazer. Você está percebendo? É um assunto desagradável que eu não gostaria de que ninguém ficasse. Por isso, meu objetivo é ajudar vocês a tirarem boas notas, mas não adianta só eu fazer essa parte. Você também tem que fazer a sua parte, entrando lá no Qmático, respondendo, e eu passo todas as suas notas lá para o portal, fazendo você também ficar feliz. Vamos para a primeira questão? Vamos lá. Primeira questão. Esta fase deverá ser desenvolvida sobre os auspícios do Legislativo e deverá discutir por meio de comissões especialmente criadas para esse objetivo os temas da proposta abordados, com o objetivo de aprová-los e encaminhar novamente ao Executivo. Refere-se a que área do ciclo orçamentário? Vamos ver lá. Letra A, elaboração. Letra B, avaliação. Letra C, execução. Ou letra D, estudo e aprovação. Qual que seria a letra mais correta aí, gente? Pode falar, ou então pode usar o microfone. Ou então pode colocar no chat também. Estou vendo aqui. Que letra? Isso, exatamente. Letra D. O pessoal está antenado. É isso aí, galera. Letra D, estudo e aprovação. Muito bem, pessoal. Anotem aí, para irem bem no Qmático lá e não levarem prejuízo aí, ok? Vamos para a segunda questão, então. Vamos lá? Segunda questão. Das afirmações abaixo, qual delas refere-se aos princípios orçamentários? Então, 1, princípio da unidade ou totalidade. 2. Professor, eu perdi a resposta da 1. Pode voltar? Opa, peraí, vamos lá. A resposta da 1 é letra D, estudo e aprovação. Ok? Muito obrigada. Alô, Poliane. Vamos lá. Questão 2. Das afirmações abaixo, qual delas refere-se aos princípios orçamentários? 1. Princípio da unidade ou totalidade. 2. Princípio da universalidade. 3. Princípio de exclusividade. Ou 4, princípio de fidelidade. Vamos ver lá. Letra A. A 1 e a 3 são falsas. Letra B. A 2 e a 4 são verdadeiros. Letra C. A 4 é falsa. Ou letra D. A 3 e 4 são verdadeiros. Qual que é a mais correta aí, gente? Pode chutar. Tudo bem, eu entendo vocês. Está todo mundo tímido. Pode usar o chat aí. Que letra? Letra B. Vamos ver se é letra B mesmo? Eu não sei, hein? Vamos ver lá. Ó, esse princípio de fidelidade eu acho que não tem nada a ver com a exclusividade, princípio de exclusividade, princípio de universalidade ou princípio da unidade ou totalidade. Então, vamos ver lá qual que seria a mais correta aí, então. Letra C. A 4 é falsa. Aquele princípio de fidelidade não tem nada a ver ali com o orçamentário aí que nós falamos, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3. Constitui-se das receitas tributárias
de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito privado, quando destinadas a atender despesas classificadas em despesas correntes. Refere-se a que área das receitas orçamentárias? Letra A, receita de capital. Letra B, receita corrente. Letra C, receita de execução. Ou letra D, receita tributária. Qual seria a mais correta aí, gente, a gente trabalhar? Que tem a ver com as receitas correntes. Vou chutar. D de dado? D. D de dado? Você falou qual, Poliane? D de Isso, dado? eu acho. Mas se Ou de observar, capital. tá, mas se você observar, na própria pergunta ele já fala o nome dele, ó, despesas correntes. E imediatamente você vai observar o quê? Receita corrente. Então seria a letra B, balão. Letra B, receita corrente. Ela já está falando lá na própria pergunta, ele já fala a resposta. Receitas correntes. Ok? É o último item que nós vimos aí no texto. Ok? Vamos para a quarta questão. Anotou aí, Poliane? Vamos para a quarta questão. Sim. As afirmações abaixo refere-se a que área do ciclo orçamentário? 1. Avaliação. 2. Capital. 3. Elaboração. 4. Tributária. Qual desses itens, olha lá, qual desses itens fazem parte da área do ciclo orçamentário? A. 1 e 3 são verdadeiros. B. 1 e 4 são falsas. C. 1 e 2 são verdadeiros. Ou, letra D, 3 e 4 são falsas. Qual que seria a mais correta aí, gente? Querem dar uma olhadinha lá de novo lá atrás? Olha lá. Avaliação, capital, elaboração e tributário. Qual que seria mais correto aí? Vai lá. Que letra? Letra B? A Kelly falou que é letra A. Eu acho que a Kelly está mais quente ainda, está mais sintonizada. É a letra A mesmo. A 1 e a 3 são verdadeiras. Por quê? O que ele fala aí na 1 e a 3? A1 é a avaliação, que é o que nós começamos já fazendo uma avaliação, tá? Do planejamento, do orçamento, e a elaboração também. Você vai elaborar esse orçamento para depois você fazer o quê? A avaliação. Então, a 1 e a 3 são as respostas corretas na área do orçamento, do ciclo orçamentário. Ok? Pessoal, valeu. Obrigado por vocês terem vindo. Dá uma entradinha lá no Que Mágico para responder depois essas questões. E fiquem em dia com as atividades que nós estamos planejando aí. Valeu, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, a gente tira essas dúvidas aí, ok? E obrigado, bom final de semana para vocês, boas eleições, pensem bem em quem vocês vão votar, porque, cuidado aí, é 4 anos essa pessoa ali junto com você, hein? Então pensem bem em quem que você vai colocar junto no seu bairro, no seu município, para tomar conta aí da sua cidade, tá bom? Boas eleições para vocês, bom final de semana, e até semana que vem, até quinta-feira que vem. Obrigado, até mais. Até mais, professor. Obrigado. Boa noite. Oi.
Boa noite a todos.